Pirâmide etária. Mostra a idade e o sexo da população de um país ou região. Cada metade representa um gênero. Tem relação com a qualidade de vida de uma população. Na base, parcela mais jovem, 0 a 19 anos. No corpo, grupo adulto, 20 a 65 anos. No topo, população idosa, 65 a 100 ou mais anos. Nos países economicamente pobres, as pirâmides tendem a apresentar uma base larga e um topo estreito. Nos países economicamente ricos, a pirâmide tende a apresentar uma base estreita, um corpo largo e um topo médio. Características: em países pobres, cuja taxa de natalidade é maior, elas não possuem muita dessas infraestrutura e muitas pessoas morrem de doenças simples, como a gripe. A população adulta costuma ser menor do que a jovem, indicando que muitas morrem ou ficam órfãs por conta da falta de condições de saúde. Em países ricos, a taxa de natalidade tende a ser menor, já que as pessoas não têm muitos filhos, por conta da melhor infraestrutura e qualidade de vida do país. A população idosa também é maior, pois recebem melhores cuidados de hospitais. Formas de dividir o mundo. Continentes. Uma das formas mais antigas de estudar o mundo. O limite de cada um foi dividido segundo algumas de suas características naturais. América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. Primeiro, segundo e terceiro mundos. Tinha como critério a divisão do mundo entre países ricos capitalistas, países do bloco socialista e países pobres capitalistas. Dividir segundo as formas do governo e classes sociais. Norte-Sul. Tem como critério nível de desenvolvimento socioeconômico, ou seja, países desenvolvidos mais Austrália e Nova Zelândia são os países do norte, enquanto os demais são os países do sul. Leva a generalização exagerada sobre os países do sul. Desordem mundial. Representação da projeção superior da Terra, que conta com as cidades centro mais desenvolvidas da rede mundial, Londres, Tóquio e New York. Os grandes oligopólios mundiais, que são conjuntos de monopólios, ou seja, locais de concentração de riquezas e recursos. As maiores potências mundiais, as áreas semi-periferia e de influência no mundo. Desenvolvimento, Bianca Bambeira. Envolve avanço, crescimento, melhoria, poder e expansão. É o processo de resultado, ou seja, os países desenvolvimentos são fruto de um processo e resultado de um crescimento econômico, social e político. Em 1940, série de orientações e transformações na noção de desenvolvimento, usado para explicar a existência das diferentes trajetórias históricas de crescimento econômico dos países. Sugestões para os subdesenvolvidos, pioneiros da industrialização. Desenvolvimento, aumento da riqueza medida pela renda per capita. Processo automático, projeto dirigido pelo Estado. 1980. Não há possibilidade de superação do capitalismo e nem todos os países se tornarão desenvolvidos. Teoria da dependência. Um país desenvolve às custas do subdesenvolvimento do outro. Desenvolvimento, diferente de crescimento do PIB. Metas para o futuro. Criar um meio de gerar um desenvolvimento sustentável tanto para o meio quanto para a economia e para a população. Promover convergência da riqueza das nações. Países em desenvolvimento. Alto grau de industrialização, influência política e econômica. Diferenças internas. Países emergentes. Acentuado dinamismo econômico. Inserção cada vez maior no mercado. Melhorias na qualidade de vida. Países subdesenvolvidos. Mais pobres e com as piores condições de vida. Baixa renda per capita, índices elevados de subnutrição, fome e analfabetismo. Países desenvolvidos, altos índices de industrialização, alto domínio da pesquisa e tecnologia, pilares da economia mundial e geração de riquezas. Os países pobres não são homogêneos, ou seja, não podem ser comparados entre si. Ser pobre no Brasil, ser pobre na África e ser pobre nos Estados Unidos são conceitos infinitamente diferentes. Por exemplo, o Brasil e o Paraguai são considerados países pobres, mas o Brasil teve que fazer uma série de acordos, pois o Paraguai não possuía energia suficiente para se abastecer. Tanto é que metade da usina de Itaipu é do Paraguai. IDH. O IDH foi criado para medir o nível de desenvolvimento, já que um desenvolvimento econômico não significa necessariamente progresso social. Ele toma em conta 3 aspectos: saúde, educação e padrão de vida. Apesar disso, não é capaz de medir as diferenças internas existentes nas nações analisadas, mas auxilia a produzir comparações em determinados aspectos. Existem 4 tipos de IDH: muito alto, Estados Unidos e Canadá; alto, Brasil e Rússia; médio, China e Sudáfrica; e baixo, Centro-Oeste da África. Globalização. Um conjunto de ações que interligam e tornam independentes as nações, em termos econômicos, culturais, sociais e políticos. Junto com ela, ocorreu uma grande revolução tecnológica que nos permitiu conectar o planeta.
Economias abertas, livre circulação de capitais, eliminação de tarifas e regularização das ofertas de mercadorias. Baseado no livre comércio e concorrência. Paradoxo da globalização, Milton Santos. São três diferentes mundos, num só. O mundo como fábula, como perversidade e como sonhos. Mundo como fábula. As mentiras que nos fazem acreditar, ou seja, que a globalização é um processo que consegue homogeneizar o mundo, deixando ao alcance de todos. Como perversidade, as características ruins e verdadeiras, ou seja, que é um processo que causa o aprofundamento das diferenças, o mundo menos unido e desemprego e outros males crônicos. Mundo como sonho, as possibilidades de futuras mudanças, ou seja, de criar uma globalização mais humana, com a emergência de culturas populares, serviços sociais e políticos honestos. Relocação dos povos e o conhecimento de novas possibilidades para escrever uma história para nosso mundo.